Sejam muito bem-vindos ao nosso especial sobre Akhenaton. Esse faraó é responsável pela instituição do primeiro culto monoteísta da história. E a influência dele dá para ser sentida até hoje. Você duvida? Vamos descobrir um pouquinho mais depois da vinheta. Antes da gente começar, esse vídeo foi sugerido por Débora Veiga. Então, Débora, muito obrigado. E se você quiser saber mais sobre algum assunto, por favor, deixe sua sugestão nos comentários. Esse tipo de vídeo dá um trabalhão, então por favor, não esquece de curtir e compartilhar para ajudar o nosso trabalho. Agora sim, vamos lá! Antes da gente explorar a vida de Akhenaton, vamos entender o contexto histórico do Antigo Egito. O Egito era uma sociedade politeísta, onde diversos deuses eram adorados, e acreditava-se que governavam diferentes aspectos da vida. Você já deve ter ouvido falar de Bast e de sua proteção à casa, por exemplo, ou de Osíris e seu ciclo de morte e renascimento, que fazia o Nilo encher e vazar, trazendo a terra fértil para o plantio necessário à vida egípcia. Os deuses eram tratados como aspectos divinos da vida diária e tinham uma importância gigante na cultura e vivência egípcias. Akhenaton originalmente se chamava Amenhotep IV. Ele subiu ao trono em 1353 a.C. Era filho de Amenhotep III e da rainha Ti. Ao contrário de seus predecessores, Akhenaton decidiu introduzir uma mudança radical na religião egípcia. Akhenaton acreditava que apenas um único deus, chamado Aton, ou o disco solar, era digno de adoração. Ele proclamou Aton como divindade suprema e tentou suprimir o culto aos outros deuses. O faraó mudou seu nome para Akhenaton, que significa servo de Aton, e começou a promover uma revolução religiosa em todo o Egito. Templos foram fechados e a adoração de Aton foi imposta como a única prática religiosa legítima. Akhenaton construiu uma nova capital chamada Akhetaton, atualmente conhecida como Amarna, dedicada ao culto exclusivo de Aton. Essa cidade tornou-se um centro de adoração monoteísta. Apesar de sua curta duração, o reinado de Akhenaton teve um impacto significativo na história das religiões. A crença em um Deus único e universal, adorado sem intermediários, influenciou cultos monoteístas posteriores. Alguns estudiosos acreditam que a experiência religiosa de Akhenaton teve papel fundamental na formação da crença de religiões posteriores como o judaísmo. A ideia de um Deus transcendente, adorado sem imagens ou ídolos, encontra ecos nas práticas religiosas abraâmicas. O egiptólogo alemão Jan Assmann explorou a relação entre o culto a Aton e o desenvolvimento do monoteísmo. Em suas pesquisas, ele destacou as semelhanças conceituais e teológicas entre o monoteísmo de Akhenaton e o monoteísmo judaico. O historiador israelense David Ashery sugeriu que a experiência do êxodo com os israelitas vivendo no Egito durante o período de Akhenaton poderia ter tido uma influência indireta no surgimento do monoteísmo judaico. Ele argumentou que o contato com o monoteísmo de Akhenaton pode ter afetado a concepção de Deus pelo povo israelita. Uma das conexões fascinantes entre Akhenaton e o judaísmo é a semelhança entre o hino a Aton, composto pelo faraó, e o Salmo 104 da Bíblia hebraica. Ambos os textos celebram a criação, a natureza e a soberania de Deus. Tanto o hino a Aton quanto o Salmo 104 compartilham temas comuns, como a adoração ao Deus Criador, a descrição dos elementos da natureza e a exaltação da bondade e do poder divino. Além disso, a linguagem poética e a estrutura dos dois textos são notavelmente semelhantes. Não existe, é verdade, um consenso absoluto se o hino a Aton está diretamente relacionado ao Salmo 104, mas alguns estudiosos sugerem que essa influência do convívio egípcio e do povo hebraico durante o período em que esses estavam no Egito pode sim ter influenciado a crença num Deus único sem imagem. Independentemente das conexões específicas entre Akhenaton e o judaísmo, é inegável que a experiência monoteísta do faraó egípcio contribuiu para o desenvolvimento do conceito de um Deus único e transcendente, que se tornaria parte central das religiões abraâmicas. Após a morte de Akhenaton,
seu filho Tutancâmon assumiu o trono do Egito. Tutancâmon, conhecido como Faraó Menino, teve um papel crucial na história do Antigo Egito. Ao contrário de seu pai, Tutancâmon promoveu a restauração do culto aos deuses tradicionais do Egito. Ele reverteu as mudanças religiosas introduzidas por Akhenaton, reabriu os templos fechados e restabeleceu as práticas religiosas antigas. A restauração do culto aos deuses tradicionais trouxe estabilidade e aceitação por parte da população egípcia. Tutancâmon desempenhou um papel fundamental na reconciliação e na manutenção da ordem religiosa do Egito, depois do período de experimentação monoteísta de seu pai. O legado de Akhenaton e Tutancâmon é complexo e fascinante. Enquanto Akhenaton introduziu o monoteísmo no Egito, Tutancâmon restaurou o culto aos deuses tradicionais. Essas mudanças tiveram implicações significativas na história religiosa do Antigo Egito e podem ter deixado vestígios em cultos monoteístas posteriores. E você, acredita que a influência do faraó é persistente até hoje? Bom, a gente não quer ser dono da verdade, então deixa aqui nos comentários as suas opiniões. Não se esquece de curtir e compartilhar o nosso vídeo e seguir o nosso canal. Um grande abraço para vocês, até a próxima!